Entenda Direito convidou o doutor Alexandre Magnoni, especialista em processos de cidadania, que cidadania agora virou uma onda no Brasil. Todo mundo está querendo sair do Brasil, ir para Portugal, ir para a Itália, ir para a França. Então nós convidamos aqui o doutor Alexandre Magnoni para discutirmos sobre esse assunto, quais os requisitos, como é que procede, como é que você faz a prova que você tem parente em outros países que você queira ter como reconhecimento a sua cidadania. Doutor Alexandre, muito obrigado por ter comparecido ao Entenda Direito. É um assunto polêmico e vamos ver o que a gente consegue levar ao conhecimento do cidadão, principalmente aquele que quer providenciar a sua cidadania no país de origem dos seus antepassados. Olá, Daniel. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, participando desse programa de grande audiência aqui em Guaxupé, na região. É o seguinte, eu vou falar especificamente da cidadania italiana. Eu, por experiência própria, né, o meu sobrenome é Magnoni, né, da região de Cosenza, a cidade é de Spezzano Albanese, na Itália. E meus ascendentes, o meu bisavô, Domenico Magnoni, nasceu lá, casou lá e morreu lá. Veio para o Brasil, teve o meu avô ficou e a família voltou, né? Então, a partir daí, eu busquei conhecimento da cidadania italiana, que você adquire por 3 formas. A primeira, via consulado, no caso, o consulado de Belo Horizonte, que tem um pequeno problema. É demorado, né? É conseguir marcar uma data para você levar a documentação. 2, ir para a Itália, morar na Itália, porque para ter a cidadania italiana, lá, juridicamente falando, é o jus sanguinis, ou seja, se você tem sangue de italiano, seja em qualquer nível de descendência, neto, bisneto, tataraneto, você é italiano. Então, a forma de conseguir é um detalhe. Então, você tem que morar na Itália. Em qual período, doutor? Esse é um grande problema. Antes o brasileiro ficava lá 40 dias e tem a questão do vigílio, de passar para comprovar que você estava lá. Isso deu uma brasileirada, vamos dizer, né? Houve uma certa leniência, vamos dizer, para ser bem brasileirado igual Portugal, né? Porque Portugal agora, todo brasileiro está indo para Portugal conseguindo cidadania e nós estamos lá cheio de brasileiros em Portugal, que é diferente da Itália, né? Em razão dessas agravantes aí, impedimentos que foi colocado pela legislação da Itália, né? Exato. Então, a questão do tempo, hoje até há um monitoramento do passaporte quando você entra e quando você sai. Mas morar na Itália por 4, 6 meses é muito dispendioso, é o processo mais caro. E o terceiro processo, aquele que eu estou hoje fazendo, é o processo judicial. O processo judicial é feito na Itália. Antes, até meados de julho do ano passado, todas as ações se concentravam em Roma, no Tribunal de Roma. A ação é contra o Ministério dell'Interno, que é o Ministério do Interior da Itália. E a partir do meio do ano passado, houve a regionalização dos processos. Então, vai aumentar a celeridade processual. O que eu quero dizer? O brasileiro, na verdade, a pessoa que vai pegar uma cidadania, ela fica receosa, porque contratar advogados na Itália, você não vê a cara do advogado, enfim. E hoje está tendo muito advogado, muito escritório especializado em São Paulo e nas capitais que fazem só isso. Eu sou parceiro do escritório da capital de São Paulo, chama Dias e Dias. Ele faz exclusivamente a cidadania italiana. Tiago Dias é o titular do escritório, desculpa, e ele tem a cidadania italiana, ele é brasileiro, mas naturalizado italiano, e tem a OAB dele é de Portugal, da Itália, e tem os advogados parceiros na Itália. Então, essa é a facilidade que a gente tem agora no Brasil. Doutor, o custo, quanto que custa para propor aí um processo judicial na Itália? É por pessoa, é por família, é por CPF, né? Porque agora nosso documento oficial vai ser o CPF dentro de 24 meses, né?
Exatamente. O grande problema nosso é que a nossa moeda não tem validade frente ao euro, né? O euro hoje deve estar em torno de R$ 5,70, eu não sei direito o câmbio, mas é cobrado por euro. O investimento na família, por exemplo, se forem vários maiores, porque menores não se cobra. Se for bastante pessoas maiores, isso se dilui. Mas geralmente em torno de uns 6 a 7 mil euros, vezes 6, realmente dá uma quantia expressiva. Isso não é pago à vista, é parcelado conforme o andamento do processo. Mas tem as vantagens, né, de você ter uma cidadania europeia. Doutor, acima do que o senhor colocou, quais são os primeiros documentos que a pessoa tem que levar para o senhor analisar para ver se realmente procede ou não? Porque, obviamente, você tem uma entrevista inicial, há aí todo um checklist de documentação que você precisa apresentar para ver se vai ser aprovado lá na justiça italiana o reconhecimento da sua cidadania. Correto. Geralmente, quem tem o sobrenome italiano já fala, olha, eu sou italiano, né? Às vezes tem muita gente que não tem nem sobrenome italiano e não sabe que os seus ascendentes são italianos. Mas o principal documento é o nascimento do antenato que nós falamos. É aquele que nasceu na Itália, que vai transmitir para os descendentes a cidadania. O nosso escritório, ele tem essa facilidade de pesquisar na Itália a documentação. Mas, partindo daí, é fácil. É o avô, seu pai e até chegar em você. Ou seja, você tem toda a cronologia de cartórios de registro civil para você chegar, pelo menos, até seu avô que nasceu no Brasil, igual o meu que nasceu em Mococa. Daí para cima, pelo nome, né? E é tudo abrasileirado, na verdade. O meu bisavô era Domênico, ele passou a chamar Domingos no Brasil. A minha bisavó era Carmela Zappa e passou a se chamar Carmen. Então, assim, o documento principal é o nascimento na Itália. Isso nós resolvemos. Telespectador, é um tema aguçante. A gente gostaria de ficar mais tempo falando sobre esse tema de regularização, sobre cidadania, seja na Itália ou em qualquer outro país que seja de interesse daquele que está nos ouvindo.